Olha. Olha aqui. Olha aqui. Tem gente, Fábio Cuba, Sim. investindo na baderna, com aquele arzinho de, né, aquela carinha assim. Para tirar, é o Brasil dessa baderna. Para tirar, é o Brasil dessa baderna. Só quando o morcego doa sangue, e os racistas usam as pernas. Só quando o morcego doa sangue. Beterral. Deixa mais um pouquinho, pode ir mais E já não há alegria de noite e de dia, a tristeza não para. A vida custando os olhos da cara e não temos dinheiro pra comprar. Quem governa o país é muito feliz, não se preocupa. Tem tudo de graça, não esquenta a cuca. E o custo de vida só sabe aumentar. Para tirar. Para tirar, É o Brasil dessa baderna. O que é que tem? para tirar, é o Brasil dessa baderna. Essa é uma música do querido Bezerra da Silva, que reflete ali aquilo que tem sido uma constante, né? Os governos brasileiros às vezes acertam, mas, né? É claro que aí a música aponta para uma falta de solução. Não, nós acreditamos em respostas, acreditamos em soluções. Nós acreditamos na ciência aqui, né? Nós não somos do tipo que um dia fará um foguete para provar que a Terra é plana. Não, a gente não fala com A gente isso, não né? faz isso. Até porque não, tende a não dar certo. Tende a não dar certo. Né? Não, a gente acredita na ciência, a gente acredita nas escolhas certas, a gente acredita nas opções racionais. Agora, é preciso afastar a picaretagem do Brasil e é preciso, sobretudo, não confundir picaretas com santos. Há uma diferença enorme entre o picareta e o santo. Né? Quando menos, o santo, estou falando simbolicamente, você não precisa acreditar em santo. Quando menos o santo atua em defesa de uma coletividade e faz sacrifício pessoal pelo outro. O picareta usa o sacrifício dos outros em benefício pessoal. Entende? Fazendo carinha de santo. Aí sim. Fazendo carinha de santo. Né? Mas por baixo daquela aparência, daquele glacê de sabedoria, de responsabilidade e de incorruptibilidade, se esconde um monstro institucional. E nós vamos tratar disso aqui hoje. Estaria você falando do Sérgio Moro? Claro que eu estou falando do Sérgio Moro, mas que dúvida. Não? Ah, mas eu acho que você pega muito no pé dele. Ele que pare de fazer bobagens, ele que pare de agredir a institucionalidade, ele que pare de agredir o bom senso, ele que pare de agredir a lei, ele que pare de agredir as instituições, ele que pare de agredir a Constituição, e aí então a crítica não virá. Enquanto fizer, virá. Enquanto se comportar como Mussolini de Maringá, virá. Aí começa, esse negócio de ficar chamando de fascista todo mundo, essa crítica eu fazia na década de 90, não veio me fazer crítica velha. Eu fui um dos pioneiros em apontar a mania que a esquerda tem de chamar de fascista todo mundo que discordava dela. Agora, às vezes, o cara se comporta como um fascistoide mesmo, e aí precisa apontar, ué. Qual o problema? Qual o problema? Então agora nós vamos pegar intelectuais que cravaram, por exemplo, a expressão fascismo islâmico, dizer não podemos chamar de fascismo islâmico porque faltava o Mussolini. Dá uma parada de conversa mole. Fascistoide sim. E quero aqui deixar o meu abraço a Maringá. Obviamente Maringá não tem nada com isso. Onde temos uma ótima audiência. Nada com isso. Porque se tivesse nascido lá na minha Dois Córregos, seria o Mussolini de Dois Córregos. Acabou. Isso é só para identificar uma pessoa, né, que resolve, né, em razão de circunstâncias tais e quais
que o fazem personagem passageira do país, resolve se assoberbar em dono do mundo. Agora vamos falar de um vírus muito perigoso. Um vírus muito perigoso. Vai, quem é? Quem? Eu. Vai, Os policiais militares do Ceará voltaram ao trabalho hoje. Os quartéis amanheceram desocupados depois do fim da greve da categoria. A paralisação durou 13 dias. Ontem à noite, os amotinados aceitaram uma proposta apresentada por uma comissão especial formada pelo governo Camilo Santana. A Assembleia Legislativa também participou, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e a Ordem dos Advogados do Brasil. Vale lembrar que os homicídios explodiram no Ceará durante essa paralisação que teve início na tarde de 18 de fevereiro. Nos dias 19 a 27, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, foram 241 assassinatos no estado, uma média de quase 27 por dia. Os números do fim de semana ainda não foram fechados. Muito bem. Aconteceu o melhor em relação ao status anterior, que é o fim da greve. Sérgio Moro, Vossa Excelência envergonha a nacionalidade. Vossa Excelência envergonha o Ministério da Justiça. Vossa Excelência envergonha o bom senso. Vossa Excelência envergonha a decência. Vossa Excelência enrubesce a falta de vergonha. Até ela se queda constrangida diante da sua atuação. Já vou dizer aqui por quê. Vamos com mais informações, porque agora eu quero falar de um homem que se portou com absoluta dignidade durante todo esse tempo. Vamos lá. A gente vai falar agora, Reinaldo, sobre os termos desse acordo. Ficou acertado o seguinte: não haverá aumento salarial além da oferta originalmente feita pelo governador. Parabéns, governador Camilo Santana. Continue. Camilo Santana também não cedeu à pressão para anistiar os grevistas. Parabéns, governador Camilo Santana. Ficou acertado que todos os casos de policiais investigados serão tratados separadamente e com a supervisão de uma comissão externa formada por representantes da OAB, da Defensoria Pública e Ministérios Públicos Estadual e Federal. Parabéns, governador Camilo Santana. O governo estadual manteve ainda a suspensão por 120 dias de 230 policiais militares que estão sendo investigados pela participação no motim. Eles têm que entregar as armas e os distintivos, além de ficar fora da folha salarial do período. Essa suspensão permanece até que cada caso seja avaliado. Parabéns, governador Camilo Santana. Comportou-se exemplarmente durante essa crise, sem piscar para a baderna. Curioso, né? Que a extrema-direita atribua ao PT o partido da baderna. Não, e com isso não estou querendo dizer que todo o PT é maravilhoso. Estou dizendo que tem um governador do PT que seguiu a Constituição, enquanto um presidente da República estava flertando com grevistas e o ministro da Justiça passando a mão na cabeça de canalhas, de bandidos fardados, de bandidos amotinados. O senhor não é digno desse cargo, senhor ministro Sérgio Moro. Renuncie, vá fazer política, vá disputar votos. Saia de trás deste biombo de proteção aí que o senhor está, que o Ministério da Justiça lhe oferece. De onde o senhor pode, inclusive, escolher alvos para abrir inquéritos, para pedir para a Polícia Federal abrir inquérito, para processar. Tenha vergonha na cara institucional. O senhor deixou um governador de estado sozinho. Ah, mas eu pedi a operação de garantia da lei da ordem que o presidente... Primeiro quem pediu foi o governador. E se o presidente recusasse, esse caso iria parar no Supremo e o Supremo mandaria. Porque o senhor desconhece a lei, aliás, o senhor é péssimo em lei. O presidente da República desconhece a lei. A lei complementar 97 obriga, nesses casos, o presidente da República a assinar uma autorização para intervenção das Forças Armadas.
O senhor está fazendo baixa política com a vida alheia. Quantos mortos foram, Valdemar? Você falou pouco aqui? Eram 27 por dia. Foram aqui, ó. Aqui, 241 Isso. assassinados. 241 assassinados. No período da greve. E o senhor fez o quê? Escreveu o post mais indecente da história do Twitter. Sabe a minha satisfação em relação a Vossa Excelência? Porque durante um tempo eu apontava os seus abusos, os seus absurdos, sozinho. Sozinho. Agora eles estão à vista e à mostra. E eu quero lhe dizer uma coisa, o senhor é pior do que eu pensava. Entende? O senhor é pior do que eu pensava. Eu fui modesto nas críticas que lhe fiz. Embora sozinho, embora isso tenha me custado caro. Porque vocês são vingativos também. Né? Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Porque o ministro Sérgio Moro declarou o seguinte a respeito do fim da greve. Reinaldo, recebo com satisfação a notícia sobre o fim da greve dos policiais no Ceará. O governo federal esteve presente desde o início e fez tudo o que era possível dentro dos limites legais e do respeito à autonomia do Estado. Prevaleceu o bom senso sem radicalismo. Parabéns a todos. Parabéns a todos! Parabéns a todos! Isso inclui os amotinados? Isso inclui gente que veste farda e fica lá coitado armado dando tiro? Parabéns a todos! No sábado, aliás, ele chamou a greve de ilegal, Sim. mas falou, mas não vamos também tratar os policiais como bandidos. Policial que se amotina armado e fardado é bandido. Vai ver quando eu, no governo do PT, quando tinha grevista que tomava isso e aquilo, vai ver quando eu apoiei. Vai ver se eu não pedi a cadeia pra essa gente. Tenha honra, tenha decência. O senhor não condenou a greve. O seu chefe não condenou a greve. O senhor e seu chefe hoje fazem uma luta na lama do reacionarismo para ver quem consegue ser mais abjeto, ser mais extremista de direita. Porque o senhor está apostando que o seu chefe não conseguirá se reeleger ou ser candidato à reeleição por causa do caso Flávio. E o senhor quer aquele eleitorado para o senhor. Por isso o senhor faz essas coisas indecentes. Batendo boca no Twitter. Não vou falar como uma lavadeira, não, porque eu respeito as lavadeiras. Minha mãe, empregada doméstica, também lavava roupa. São pessoas decentes. O senhor, como juiz, envergonhou o Estado de Direito. O senhor, como juiz, não respeitou a Constituição. O senhor, como juiz, não respeitou o Código de Processo Penal. O senhor, como juiz, não respeitou o Código da Magistratura, a Lei Orgânica da Magistratura. Os diálogos revelados pelo Intercept Brasil e parceiros revelaram isso, demonstraram isso com uma clareza insofismável, irretorquível, irredutível. Está tudo lá. Não é? E agora não respeita também, como ministro, os limites do Estado de Direito, fazendo baixo proselitismo. A rigor, não haveria de ter negociação nenhuma com aqueles policiais amotinados. Sabe o que deveria ter acontecido ali? As Forças Armadas ter dado um prazo. Ou sai ou nós vamos invadir. Acabou. Não tem de ter negociação com esse tipo de gente. Ah, mas o próprio governador Camilo Santana, sim, ele ia fazer o quê? Ficou sozinho. Ameaçado pelo presidente da República, ameaçou suspender, Bob. Sim. Olha aqui, lembra? Na live. Na live. Sim. Ó, o meu não vai ser eterno, não. Não é adietano, não. Falando do excludente, né? Pedindo excludente de licitude, licença para matar.
Depois voltou atrás. Aliás, o Bolsonaro até ajudou um pouquinho, sem querer, claro. Porque quando ele fez isso, o Supremo mandou um recado para ele. Não faça, porque nós vamos determinar que as Forças Armadas continuem lá. O senhor leia o artigo 142 da Constituição, o senhor leia a Lei Complementar 97. E o Camilo Santana também mandou, disse, se tirar, eu vou entrar na Justiça, eu vou ao Supremo. Porque você imagina, se você tira as Forças Armadas com policiais amotinados, você entrega a população do Ceará para os bandidos. Essa gente perdeu qualquer noção. Mas é isso, né? Sérgio Moro estava construindo a carreira política dele lá atrás. Desde sempre. Eu aponto isso desde 2014. Aí alguns imbecis, canalhas. Ah, não, quando chegou no teu canata que você reagiu. Burro, besta, mentiroso. Vai pegar as coisas que eu escrevi. Estão em livro, inclusive. Para ver o que eu pensava dessa súcia toda. Desde o começo. Ah, era preciso combater a corrupção? Claro que era, dentro dos limites da lei. Era possível combater a corrupção? Era, dentro dos limites da lei. Era possível combater a corrupção sem destruir empresas? Era, dentro dos limites da lei. Mas havia alguém construindo a própria biografia, a sua condição de candidato a presidente da República. Querendo o eleitorado da extrema-direita. O verdadeiro chefe da extrema-direita brasileira não é Jair Bolsonaro, que nem sabe direito. Tá? O verdadeiro chefe da extrema-direita brasileira se chama Sérgio Moro. Com a ajuda da imprensa. Aí tem jornalista que escreveu biografia, que se ajoelhou, que se ajoelha ainda hoje, que pretende ser crítico de Bolsonaro. Fala de Bolsonaro, ai, tem um nojo de Bolsonaro. Fala de Sérgio Moro, se ajoelha e se derrete. Como se não disputasse o mesmo público, não quisesse a mesma coisa. Qual é a diferença de Sérgio Moro e Bolsonaro? Nenhuma. E por que a tensão entre eles? Porque eles querem a mesma coisa. É por isso? Não, e Reinaldo, e você falava sobre essa atuação política do ministro Sérgio Moro, ele bateu boca na internet com o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, ex-candidato à presidência da República. Os dois ali tiveram um entrevero no Twitter. Durante a madrugada, Ciro escreveu: "Aprende Bolsonaro e seu capanga Moro. No Ceará está o seu pior pesadelo. Generais, aqui manda a lei." E durante a manhã, o ministro respondeu dizendo: "A crise no Ceará só foi resolvida pela ação do governo federal, das Forças Armadas e da Força Nacional, que protegeram a população e garantiram a segurança." Olha, é um esgoto moral isso. E, aliás, a sua ignorância é tão soberba. Fala, Bob. Não. A sua ignorância é tão alastrante. É tão... Ele disse o seguinte, no sábado: o governo federal vê com preocupação. O governo federal vê com preocupação a paralisação que é ilegal da Polícia Militar do Estado. Olha, isso aqui a gente diz assim: nossa, Fábio Cuba, você está mancando um pouco, vejo com preocupação isso. Você foi jogar bola, machucou, vejo com preocupação. Probleminha, assim. Nossa, Bob, apareceu uma espinha na sua testa, vejo com preocupação. Claro que o policial tem de ser valorizado. Claro que o policial não pode ser tratado de maneira nenhuma como um criminoso. Qual policial não pode? Claro que o policial não. O policial amotinado não é que ele pode ser tratado como criminoso, ele é criminoso. O senhor não leu a Constituição? O senhor não leu a Lei Complementar 97? O senhor não leu nada? O que ele quer é cumprir a lei, não violar a lei. Mas, de fato, essa paralisação é ilegal, é proibida pela Constituição. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal já decidiu. Não foi o Supremo que decidiu. Ignorante. Não foi o Supremo que decidiu. Está na Constituição. Que o Supremo decidiu foi outra coisa. Em recurso extraordinário decidiu outra coisa. Vai consultar a lei. Decidiu que todo servidor diretamente ligado à segurança pública não pode fazer greve. E, portanto, se estende a Polícia Civil e a outros servidores diretamente ligados à segurança pública. A Polícia Militar, meu senhor, é uma vedação constitucional. Vai estudar. Porque a greve é proibida pelo artigo 142 da Constituição. E depois nós temos uma combinação dos artigos 144 e 42 que transforma a PM, que dizem que a PM é uma força reserva do Exército e, portanto, vale para as polícias militares o que vale para as Forças Armadas. Vai estudar, vai ler.
Sai dessa sua preguiça confortável de, ai, olham para mim e dizem, lá vai o santo Moro. Pare de fazer baixa política. Pare de vulgarizar a luta política. O senhor, em muitos aspectos, para quem odeia Bolsonaro, é pior do que o presidente. Porque ele sempre esteve fazendo esse negócio aí, ele era político, não sei o quê. O senhor não. O senhor usou aquela toga que o senhor tinha sobre os ombros para fazer valer o Estado de Direito e fez dela o pano de chão da democracia brasileira. Mas eu tô calmo. Mamãe depois fala, você fica nervoso e tal. Não, não tô nervoso. Não tô nervoso. Que PMs, vamos lá, vamos fechar esse quadro com PMs, vamos lá. Agora há pouco, Reinaldo, a vara da Auditoria Militar da Justiça Estadual do Ceará mandou soltar os 46 policiais militares que foram presos por deserção ou por motim. 3 deles haviam sido presos em 18 de fevereiro, primeiro dia do movimento, por esvaziar pneus de carros da polícia. Os demais foram presos por deserção após faltarem a uma convocação para trabalhar durante o carnaval. De acordo com o juiz Roberto Soares Coutinho, autor da decisão, a prisão dos policiais teve como fundamento a garantia da ordem pública e a necessidade de manter a hierarquia e disciplina. Com o fim do motim, ainda segundo o juiz, a prisão diante do novo cenário torna-se desarrazoada. Uma ova, porque estão comprometidos com o movimento. Tá aí. Tá aí. Incentiva a bagunça, lamento. O senhor levou um elogio hoje no blog, vai levar uma porrada agora. E o Camilo Santana anda lendo o Reinaldo Azevedo. E tem 5. É isso, Reinaldo. Mesmo com a volta ao trabalho dos policiais, a Assembleia Legislativa do Ceará deve votar amanhã uma PEC que pretende proibir a anistia a militares envolvidos em movimentos ilegítimos de paralisação ou motim. O texto foi levado ao Legislativo pelo governador Camilo Santana, falamos ainda há pouquinho sobre isso. Lembrando que, para ser aprovada, a PEC deve ter ao menos 2/3 dos votos favoráveis em 2 votações. Olha aqui, e eu quero deixar eu vou fazer um comercial, porque nós vamos voltar a esse assunto ainda. Eu sugeri no blog um de 2 caminhos envolvendo o Supremo, né? Porque o inciso 4 do parágrafo 3º do artigo 142 da Constituição diz: ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Eu acho que tem que acrescentar aqui o meu texto. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Crimes decorrentes da agressão a essas vedações são insuscetíveis de anistia ou graça. Se a proibição está na Constituição, é a Constituição que tem que resolver e é uma lei federal que tem que punir. Para não depender das assembleias estaduais. Essa é uma coisa. A outra coisa, se não for por esse caminho, é recorrer ao Supremo, para que o Supremo faça uma interpretação conforme a Constituição e deixe claro que a anistia é proibida. Fez greve, vai pagar. Ainda que o Sérgio Moro vá aí passar a mão na sua cabeça e brincar com você de nana neném. Como vocês viram, para encerrar essa questão, Sérgio Moro, né, ele pegou carona na queda dos índices de homicídio que vem lá do governo Temer, em razão de decisões tomadas pelo governo Temer, quando era ministro da Segurança Pública, o senhor Raul Jungmann, e está tentando privatizar essas coisas. Agora tem seu próprio programa. Será que está funcionando? Vamos lá. É o programa, Reinaldo, que se chama Em Frente Brasil. É um projeto piloto, foi lançado em agosto do ano passado em 5 municípios apenas. Ananindeua, no Pará, Paulista, Pernambuco, São José dos Pinhais, Paraná, Goiânia, Goiás e Cariacica, Espírito Santo. Segundo uma análise do economista Daniel Cerqueira, obtida pelo jornal Folha de São Paulo, esse programa Em Frente Brasil não vem dando muito resultado não, pelo contrário. De acordo com o economista, o número de homicídios em Cariacica, nos primeiros 4 meses de programa, não apenas diminuiu, como aumentou mais do que no resto do estado. Cariacica registrou uma alta de 22% no período. O Espírito Santo, na média, teve um crescimento de 17% no número de mortes. Pois é, além de tudo, e essa é uma das particularidades que me incomoda no Sérgio Moro, ele é de uma incompetência assombrosa. E, no entanto, como vive fazendo discurso político, então passa por homem dedicado e passa por sabichão. Não é? Tá aí a evidência.
Está aí a evidência da eficiência do programa dele. Eu peço a vocês que fiquem atentos a isto. Hoje há uma disputa no que eu chamo de lama ideológica da extrema-direita mais abjeta entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. O ex-juiz apostando que o presidente não conseguirá se recandidatar por causa do Flávio e tentando tomar para si o seu eleitorado, ao qual se somariam setores, então, do centro e até mesmo da imprensa que veem nele o paladino da justiça e que acreditam que, em nome do combate à corrupção, qualquer coisa é permitida. Sempre que, numa democracia, você diz que qualquer coisa é permitida além da lei, você está tendo um compromisso com o caos e com a barbárie. Isso que aconteceu no Ceará, caso se espalhe pelo país, pode significar, sim, uma tragédia de longuíssima duração. Mas Sérgio Moro sabe que, de qualquer modo, está lidando com aquela que seria a sua base de apoio numa eventual futura disputa. E é isso que está em jogo e é disso que eu tenho nojo.